retornamos. Então, para reforçar, seu cérebro acredita nas histórias que você conta para ele ou deixa alguém contar. Quem está contando histórias para você? Aquelas que você está admirando, está gostando? Com quem você tem se relacionado? Quem são as pessoas que andam com você e que estão programando e reprogramando a sua mente? Sim, porque a sua mente ela é reprogramada e você também pode reprogramar a mente dos seus filhos, de amigos, de pessoas, sem você perceber. E você tem feito isso sem perceber. E como é que funciona isso? Eu quero conversar um pouquinho com você, dizendo que, segundo a neurociência, 95% das nossas ações são tomadas de forma automática pelo nosso inconsciente. Pensa comigo, quando você acorda de manhã, você pensa assim, ó, agora eu vou respirar, aí você respira. Você pensa assim, agora eu preciso colocar o meu pé no chão lentamente, levantando da minha cama lentamente. Você pensa assim? Aposto que não. Você já vira e coloca o pé no chão. Será que você pensa assim, agora eu vou dar um passo, depois eu vou dar mais um passo? Você faz isso? Aposto que não. Você já vai caminhando no automático, não é assim? Quantas coisas a gente vai fazendo no automático? Assim como dirigir. Depois que você aprende a dirigir, você já vai no automático, né? E quantas mulheres até passam maquiagem já dirigindo? Por quê? Já estão tão acostumadas, né? Passa um batom, mas você passa marcha naquele tempo, se o seu carro não for automático, não, você vai. Seu cérebro acostuma e você faz no automático. É assim que funciona. Então, quantas vezes você fala alguma coisa, você repete uma palavra que está lá no seu inconsciente e você nem percebe. Por quê? As nossas ações são tomadas no nosso inconsciente, pelo nosso inconsciente. Conscientemente é a minoria. Como é que funciona isso? Fica tudo gravado, como eu já falei na aula anterior, como um aprendizado, tudo que você ouve, tudo que você vê, tudo aquilo que você sentiu quando criança, ficou gravado como se fosse um CD, tudinho gravado no seu inconsciente. E, usando uma metáfora, é como se nós nascêssemos com um CD virgem no cérebro e os nossos pais ou pais substitutos começassem a gravar coisas ali naquele CD virgem, as informações todas que nós vimos e sentimos. E como é que isso funciona no nosso cérebro? Existe no nosso cérebro uma parte que chama hipotálamo. O hipotálamo, ela converte os estímulos externos na linguagem do nosso cérebro. Isso é eletroquímica. Ocorrem sinapses neurais, são neurônios comunicando com neurônios. E eu explico melhor essa história toda lá no outro módulo, no módulo 7, onde nós falamos sobre neurocoaching. Mas só para resumir, para você entender, nesse módulo que nós falamos sobre crenças, que nós temos bilhões de conexões neurais acontecendo aqui no nosso cérebro e tudo isso fica ali gravadinho. São neurônios que comunicam com neurônios o tempo todo, gerando um aprendizado. O hipotálamo, ele atua no controle das nossas emoções e dos nossos comportamentos, que são funções exercidas em nosso sistema límbico, no sistema límbico do nosso cérebro, e regula os estados da consciência e trabalha para manter o equilíbrio químico do nosso corpo. E o seu cérebro, ele trabalha com a premissa de preservar energia a qualquer custo. Sim, e funciona mais ou menos assim, ó. Se você acredita, seu cérebro diz: vamos trabalhar nesse propósito, vamos estar junto, energia. Mas se você não acredita, o seu cérebro foi programado para, se você não acreditar, ele também não entra em ação. E você não executa as ações que você precisa executar para que o seu sonho, o seu objetivo, aquilo que você precisa realizar aconteça. Você fica parado e você não faz nada. Exemplo.
Você está acreditando, seu cérebro está aí te acompanhando, está tudo bem, mas de repente você vem o desânimo, você deixa de acreditar, aí sua energia baixa, o seu cérebro entra em ação para preservar a sua energia, porque ele vai falar assim, ah, não, eu não vou gastar tudo, não vou gastar minha energia, eu não vou gastar minha força com isso. Porque você parou de acreditar, baixou a energia, e aí ele te manda primeiro cansaço. Por que ele faz isso? Porque ele quer poupar você. Você não está acreditando, para que você vai se esforçar para algo que você não acredita? Aí ele te manda cansaço. Aí você recebe, e aí o seu corpo cai cansado, e aí tudo bem, você está cansado, então você deixa de fazer aquilo que você precisa fazer, porque você cai cansado. E cai cansado mesmo, tá? Não é história da carochinha, não. Você fica cansado. Ok. Aí você segue, você continua sem acreditar e com cansaço. O que vem em segundo lugar? O seu cérebro pensa que ele para, você não acredita, você já está com o cansaço instalado, o seu cérebro manda doenças emocionais. O corpo dói, ele manda dores musculares. Você já ouviu, já conversou com alguém que recebeu um diagnóstico médico de fibromialgia? Fibromialgia, de acordo com a medicina, é uma doença considerada psicossomática. Ah, não tem cura, ela pode ser controlada. E como que vem essa coisa toda da fibromialgia? Nós sabemos que quando nós estamos muito desanimados, quando recebemos impactos emocionais da vida, quando ruminamos muito, tristeza, ódio, rancor, falta de perdão, preocupação em excesso, isso tudo, nosso organismo, ele aumenta a acidez, aumenta a produção de radicais livres. As glândulas, nós temos um disparo de cortisol, temos disparo de adrenalina muito elevado. Nós temos as suprarrenais que disparam adrenalina. E aí sabe o que acontece? Aumenta a produção de radicais livres no nosso corpo e as células de defesa, que são as células soldado, aquelas células que estão ali para preservar, para defender. Quando elas estão muito abaixo dos radicais livres que saem detonando com tudo, saem reagindo com tudo, destruindo cálcio e proteína, o nosso corpo cai doente. E o interessante é que quando tem um disparo de adrenalina, para onde vai isso tudo? Em primeiro lugar, ela vai para o nosso sistema gástrico. E aí vem problemas como refluxo, gastrite e vem mais um monte de problemas. Em segundo lugar, ela vem aqui, ó, para a região da garganta. Quantas pessoas, depois de um impacto emocional muito forte, ficam roucas e perdem até a voz durante muito tempo. E depois ela vai para a nossa musculatura. Muita adrenalina na musculatura provoca dores musculares. E aí vem a chamada fibromialgia. Essa é a explicação que eu recebi de médicos que eu confio e, naturalmente, eu trouxe tudo isso para nossa vida, para a minha vida também. Eu já tive problemas emocionais crônicos, que faz parte da minha história, como a síndrome do pânico. E tudo isso vem de questões emocionais. Então, em segundo lugar, o seu cérebro traz doenças para preservar a sua energia. E se continuar sem acreditar, o seu cérebro, ele manda doenças mais graves ainda, para preservar mais ainda você. Aí vem câncer, aí vem depressão, síndrome do pânico, até chegar em problemas tão crônicos que a pessoa perde a vontade de viver. Perde a vontade para a vida. Simples assim. Ou pior, terrível assim. Então, o nosso intuito é alertar você para que você entenda que trabalhar crenças é algo primordial para a vida, porque elas podem estar controlando aí quem realmente deixando de você ser, realmente quem você nasceu para ser.
e deixando com que você realize coisas preciosas aqui na Terra, deixando você parado ou parada a ponto de não desenvolver o propósito de Deus aqui nessa Terra, por crenças limitantes instaladas no seu inconsciente, porque o seu cérebro ele vai trabalhando assim. Quanto mais você não acredita, mais você está desanimado, mais ele te poupa e mais doenças vão aparecendo. Eu quero dizer para você que nós vamos trabalhar durante todo o curso com reprogramação mental, baseado naquilo que Deus deixou escrito para nós. Você foi programado pelo seu Deus, pelo seu fabricante, pelo seu Criador. Quem é que é o seu fabricante? Deus, ele programou você de uma forma tão linda e tão correta. Você nasceu com a programação direitinho, certinha. Mas com o passar do tempo, a sua mente começa a ser reprogramada por aquilo que você ouve, sente, lê e vê. Por circunstâncias externas, ela começa a ser reprogramada. Quantas crianças hoje não estão sendo reprogramadas pelo YouTube, pela internet, por tudo aquilo que ficam ouvindo? Ficam horas e horas e horas a fio ouvindo youtubers e depois começam a replicar igualzinho, falando igualzinho, sorrindo igualzinho, vestindo igualzinho. E se eles estiverem fazendo alguma coisa, falando alguma coisa que vão limitar a mente dessas crianças, lá no futuro elas vão observar um resultado. Se elas conseguem acreditar naquele YouTube, a ponto de recebê-los no seu interior como uma autoridade na vida delas, ou seja, sabe aquela coisa de muito sou fã demais, enfim, elas começam a ser reprogramadas por tanta repetição de informação que vão ouvindo, e é sobre isso que eu quero falar agora. Você muda a programação que o seu Criador deixou, imprimiu em você. Assim que recebe interferências da vida e começa a acreditar nelas. Uma mente, ela é programada em um ambiente de intimidade e também por repetição. E quando eu falo de ambiente de intimidade, eu estou querendo dizer de ambiente de confiança. Uma relação, por exemplo, de um pai com filho, de um filho com o pai, ali existe um ambiente de intimidade ali, que é um ambiente de confiança. Uma criança, ela confia muito no pai. O pai, a mãe, são os verdadeiros protetores para uma criança. Um bebezinho, uma criança na fase de crescimento. E da mesma maneira, essa criança, ela também cria outros personagens em ambiente de intimidade, que pode ser tios, avós, aqueles que representam muito significado para ela. E uma mente, ela é programada com repetição. Ela é reprogramada por pessoas que você acredita, você admira. Quanto mais essa pessoa repete informações, repete, você ouve, mais você tem uma tendência, fica tendenciosa a ser facilmente reprogramado por essa pessoa. Então, para programar uma mente, é preciso mostrar um ok e um porquê. O que eu quero dizer com isso? Quando você apresenta algo para alguém, eu conto para alguém, eu apresento um ok, eu apresento um motivo, eu apresento um contexto, eu apresento uma qualidade, eu apresento um produto, eu apresento um ok. E eu também apresento um porquê. O que significa o porquê aqui nesse contexto? Significa um benefício. É uma explicação lógica para o ok. E eu quero te dar um exemplo. É um exemplo que eu gosto muito, eu repito muito, eu gosto sempre de falar. Nós aprendemos muitas vezes com os nossos pais, né? Quantas vezes
damos ordens aos filhos e muitas vezes os nossos pais também nos davam ordens e nós perguntávamos assim, mas por que pai? Por que mãe? E como pais e mães, muitas vezes nós damos ordens aos nossos filhos e eles fazem essa pergunta, mas por quê? Por quê? Ou seja, por que eu tenho que fazer isso? Mas esclarecendo, o que eu ganho com isso? Qual é a vantagem que eu tenho de fazer isso? Então, quando você apresenta um ok, o seu filho pergunta por quê? E você apresenta um benefício, explica o porquê, repetidamente você consegue reprogramar a mente do seu filho. Porém, isso é uma mão dupla. Por quê? Porque a sua mente, enquanto adulto, você também recebe esse mesmo tipo de reprogramação, através de pessoas que você admira, que você gosta, que você tem como autoridade na sua vida. Essa pessoa te fala um ok e te apresenta um porquê, aí você facilmente é reprogramado. Eu quero te dar um exemplo aqui para ficar mais claro para você acompanhar o meu raciocínio. É tão importante você estar atento às suas conexões sociais, é tão importante para quem você leva para o seu ambiente de intimidade. E intimidade é a chave que você dá para uma pessoa acessar suas emoções. Você entrega essa chave para uma pessoa quando você coloca essa pessoa em um ambiente de intimidade. Ou seja, você passa a confiar nessa pessoa. E aí sim, aí você entregou a chave na mão dela. E isso é bom ou isso é ruim? Depende. Isso pode ser muito bom, mas também pode ser ruim. Depende da pessoa com que você está se relacionando. Se ela é uma pessoa de bom caráter, se ela é uma pessoa de mau caráter, ou se ela é uma pessoa que tem equilíbrio emocional, inteligência emocional ou não. Se ela é uma pessoa que não está ainda amadurecida emocionalmente, ela pode sim decepcioná-lo com muita facilidade, porque você cria uma expectativa muito grande, porque confia nessa pessoa. Mas se ela for uma pessoa emocionalmente resolvida, ela já tem maturidade emocional, tá tudo bem. Você pode permitir que ela acesse as suas emoções, porque você sabe que ela é uma pessoa que merece o seu que sabe o sucesso que você merece e vai conseguir aplaudir o seu sucesso. Ela está amadurecida para estar junto com você nos melhores momentos da sua vida, de coração limpo e aberto e batendo palma pelo seu sucesso, porque ela sonha os seus sonhos. Agora, se você está em um ambiente que tem muito sanguessuga ou pessoas que não estão amadurecidas emocionalmente, que não sabem como, não conseguem ajudar você a crescer, não conseguem te edificar, não conseguem te jogar para cima. São aquelas pessoas que não estão acrescentando nada na sua vida, que não estão conectadas com você. Aí sim você precisa pensar bem. Qual alimento você está trazendo para o seu cérebro? E eu quero trazer agora um exemplo para você. Vejamos a história de Salomão. Mais uma vez, falando da Bíblia, vai lá no livro de Provérbios, capítulo 4, do versículo 3 ao 11. Eu vou colocar aqui para você o slide e você pode me acompanhar também se você tem alguma Bíblia em casa. Nesse contexto aqui, nós sabemos que Deus apareceu para Salomão e perguntou para Salomão o que ele queria. Deus disse para Salomão, peça o que você quiser. Sabe o que Salomão respondeu? Sabedoria. Essa história é muito conhecida por toda a humanidade. Porém, de onde vocês acham que saiu essa informação tão de bate-pronto da mente de Salomão? Porque, de acordo com o relato bíblico, ele não perguntou assim para Deus, será que o senhor me espera um pouco, um dia, 2, 3, para eu pensar um pouquinho? Ele não falou isso. Deus perguntou o que ele queria e ele respondeu de bate-pronto, sabedoria. Para essa resposta tão rápida, a mente de Salomão havia sido programada por seu pai. Davi
programou a mente de Salomão quando ele ainda era criança de uma forma muito linda. E como que nós sabemos disso? Porque está realmente descrito nesse livro de Provérbios, no capítulo 4, versículo 3 ao 11. Da maneira como está a descrição na Bíblia, você observa quantas vezes Davi falou para Salomão um o quê, um porquê, estava em um ambiente de intimidade, um ambiente de confiança entre pai e filho, repetidamente. E aí, se você for observar, por exemplo, a partir do versículo 5, ele diz, adquire, falou o primeiro o quê? Sabedoria. O o quê nesse contexto era sabedoria. Adquire inteligência, que está no mesmo contexto. E não te esqueças nem te aparte das palavras da minha boca. Não abandones a sabedoria. Porque aqui, no versículo 6, ele falou o porquê. Ele falou, porque ela te guardará. Olha o benefício aqui. Ela disse, ela te guardará. Ama o quê? A sabedoria. Por quê? No mesmo versículo ele diz, ela te protegerá. Aí vem o versículo 7. O quê? Sabedoria. Lembrando que eu estou colocando aqui o quê para chamar a sua atenção, porque na Bíblia não está escrito exatamente o quê, mas vem a sabedoria. É a coisa principal. Adquire, pois, repetiu novamente, sabedoria. Emprega tudo que possuis na aquisição de entendimento. E aí no versículo 8, ele já explica um porquê. Ele começa falando, exalta. Por quê? O que a sabedoria vai trazer de benefício para Salomão? Ela te exaltará. E aí ele continua, abraçando-a tu, ela te honrará. Olha quantos porquês. Então, se nós observarmos, para eu não ler todo o contexto aqui, porque você pode ler não só pelo slide, mas você pode ler também pela sua Bíblia, você vai observar que ele repetiu um o quê 6 vezes, ele repetiu sabedoria. Ou seja, Salomão estava sendo programado, a mente de Salomão estava sendo programada pelo seu pai Davi, ambiente de intimidade, dizendo um ok, um porquê por repetição. Ok? Então, fica aqui esse exemplo e essa alerta. E eu encontro com você para continuarmos esse assunto no próximo vídeo aula. Tchau, tchau.